Olá, amigo concurseiro e estudante da nossa tão querida língua portuguesa. Eu sou o professor Albert Glésia. Aqui no Ponto dos Concursos eu tenho ministrado aulas de gramática, compreensão e interpretação de texto, redação oficial e, juntamente com outros professores, eu também tenho atuado na área de discursivas, tanto preparando os alunos para a prova, quanto também elaborando possíveis recursos após o gabarito final. Mas hoje eu estou aqui para falar com você sobre o relançamento do meu curso regular de Teoria e Exercício de Língua Portuguesa. Este curso ele já foi disponibilizado para os alunos anteriormente, mas agora, com a nova fase do ponto vídeo, nós estamos relançando o projeto. O ponto vídeo é uma excelente ferramenta para você que procura alternativas cada vez melhores para poder se preparar adequadamente para o concurso e conquistar a sua tão sonhada vaga no serviço público. Esse meu curso continua sendo bem abrangente, ele traz para você os principais assuntos de língua portuguesa que geralmente as mais diversas bancas examinadoras trazem no seu edital, ok? Este curso, repito, não é um curso específico voltado para um determinado concurso público. Ele é ideal para você que quer aprender as manhas da língua portuguesa passo a passo, de maneira bem tranquila e bem didática. Eu quero apresentar para você as aulas que você terá comigo, o programa que você estudará neste curso regular de Teoria e Exercício. Preste atenção. Bem, nós vamos começar bem tranquilo, falando sobre fonética, ortografia, acentuação gráfica, estrutura e formação de palavras, pronomes, tá? Muito cobrado em prova, classificação, emprego, a sintaxe de colocação, os casos de próclise, mesóclise e ênclise, verbos, as flexões verbais, os principais verbos que normalmente aparecem em prova, voz passiva, voz ativa, tudo isso você vai ver comigo. O emprego também dos advérbios, as circunstâncias que eles denotam, o emprego das preposições, as conjunções, os termos da oração, sujeito, predicado, adjunta nominal, adjunta adverbial, a diferença entre adjunta nominal e complemento nominal, as funções do ser, as funções do que, as orações coordenadas, subordinadas, adverbiais, substantivas, adjetivas, pontuação, e vale lembrar você também que com relação à pontuação, o emprego da vírgula é fundamental, você tem que dominar essa matéria, certo? Regência nominal e verbal, o emprego da crase, caso proibido, os casos proibidos, os casos facultativos, os casos obrigatórios, concordância nominal e verbal, noções de semântica, linguagem denotativa, linguagem conotativa, figuras e vícios de linguagem, compreensão e interpretação de texto, tipos de discurso, discurso direto, discurso indireto e também a tipologia textual. Tá? O que é um texto dissertativo, o que é um texto narrativo, o que é um texto descritivo, um texto injuntivo, ok? Tudo isso você vai aprender neste curso, ok? Eu quero também apresentar a você, para você ter uma noção do que vai estudar comigo, do que o aguarda, eu quero apresentar então para você pequenas explicações sobre alguns casos proibidos e alguns casos facultativos do emprego do acento grave indicativo de crase. Acompanha comigo aqui na tela, por favor. Então, crase. O que é crase? Olha só, crase, preste bem atenção, é a fusão. Ok? Fusão de que, Albert? Fusão da preposição a com o que? Aí vai depender. Basicamente, crase é o seguinte: a mais a. O segundo a é o que? Olha só para o quadro.
Pode ser um artigo feminino. Bem, se é artigo feminino, você já sabe então que diante de palavra masculina não existe crase. Por quê? Porque o artigo que acompanha a palavra masculina é o artigo o, ok? Eu preciso do artigo a. Acompanhe o exemplo. Vou à praia. Quem vai, vai a algum lugar. Praia, nome feminino, pede o artigo a. Agora, o segundo caso. Fusão da preposição com o pronome demonstrativo a. Albert, quando é que o a vai ser pronome demonstrativo? Quando ele puder ser substituído pelo pronome aquela. Olha o exemplo. Dirigiu-se a que estava ali. Quem se dirige a algum lugar. Então, você tem aqui a primeira condição, a preposição. Segunda condição para a existência da crase, pronome demonstrativo a. Se você tem dúvida, é só você tentar substituir, ó, aquela, ok? Aquela, tá? Aquela. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você. Ó, borracha. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar um negócio bem bacaninha para você. Então, o primeiro a é a preposição. O segundo é o quê? O pronome, ok? Pronome, aquela. Terceiro caso é a preposição a com o a inicial dos pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. E as formas variantes do plural. Tá certo? Olha os exemplos. Refiro-me àquele concurso. Quem se refere a. Ok? Quem se refere, deixa eu só apagar aqui também. Quem se refere a. Então, você tem, de um lado, a preposição, do outro lado, o a inicial do pronome aquele. Deu o recado àquela moça. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, você também tem, certo? A preposição de um lado e o a inicial do pronome demonstrativo aquela. Sou favorável àquilo. Preste atenção nesse nome, favorável. Quem é favorável? É favorável a algo, é favorável a alguma coisa. Então, de um lado, você também tem a preposição a, exigida pela regência do nome favorável. E de outro lado, que é a segunda condição, o a inicial do pronome demonstrativo aquilo. Ok? Eu quero mostrar também para você, agora, dois casos proibidos. Ou seja, dois casos em que você não vai empregar o acento grave indicativo de crase. Acompanhe comigo. Olha só, primeiro caso, antes de nomes masculinos. É importante isso aqui, ó. Você perceber que o nome é do gênero masculino. Por quê? Se crase é a mais a e o nome masculino não aceita a e sim o, então a mais o vai dar o quê? Ao. Não vai dar a craseado, como a gente costuma dizer na sala de aula. Tá certo? Então, olha o exemplo. Comprou a prazo. Prazo é uma palavra do gênero masculino. É diferente disto aqui, ó. Comprou a vista. Agora, a palavra vista é feminina, certo? Então, a crase cabe ali. Letra B. Dê aquela calça ao homem. Quem dá alguma coisa a alguém. Esse a é preposição. Olha aqui o artigo. Tá? Por quê? Porque o gênero é masculino. Segundo caso, antes de verbo. Albert, a crase não ocorre antes de verbo? Não, meu querido, não ocorre. Por quê? Porque o verbo não admite artigo. Normalmente, o a que aparece antes do verbo é tão somente uma preposição. Olha só. Começou a chover.
Então, como eu disse a você, esse a é tão somente uma preposição. Não existe ali artigo, ou seja, não existe ali a segunda condição para que a crase ocorra. Só a primeira, só a preposição. Mas ela sozinha não é suficiente, certo? Vamos agora a dois casos facultativos. Primeiro deles, antes de nome próprio feminino. Albert, por que nome próprio feminino? Preste atenção, refiro-me a Joana. Vamos supor que você tem intimidade com Joana. Você é uma pessoa muito próxima a ela. Então, o que você faz? Você tem intimidade, você emprega o artigo. Então, se você emprega a preposição e o artigo, pode colocar a crase. Mas vamos supor que Joana é uma pessoa com a qual você não tem intimidade, uma pessoa distante de você. Então, não cabe ali o artigo definido a. Cabe apenas a preposição. Uma das condições, que sozinha não é suficiente. Ok? Então, você não coloca a crase nesse caso. Agora, se o nome próprio feminino representa uma personagem histórica, aí, meu querido, não tem jeito. A crase é proibida. Você tem que ter cuidado com esse caso. Segundo exemplo, antes de pronome possessivo feminino adjetivo. Olha só, pronome é, ou melhor, a crase, o emprego da crase é facultativo. Dedico à minha irmã todo o meu trabalho. Bem, preste atenção na regência do verbo. Quem dedica, dedica alguma coisa, todo o meu trabalho, a alguém. Então, esse primeiro a é uma preposição. Agora, Albert, quando é que o pronome vai ser adjetivo? O pronome possessivo vai ser adjetivo quando ele estiver do lado do substantivo. É o que está acontecendo aqui no exemplo. Olha aqui, ó, minha do lado de irmã, tá? Irmã é substantivo. Então, eu tenho um pronome possessivo feminino adjetivo. Ok? Agora, eu vou mostrar para você duas questões que recentemente caíram no concurso do CESP e no concurso da VUNESP. Preste atenção. CESP, olha só, 2014. No trecho Envio de astronaves à Lua e a Marte, a ausência do acento grave indicativo de crase em a Marte, então está aqui, ó, a Marte, justifica-se pela presença do conectivo e. Mentira. Isso é um blá 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 da banca examinadora. Alguns nomes de lugar aceitam a crase, outros não. Por quê? Isso é uma regrinha, é uma dica, é um bizu, é um macete. Olha só. Se eu vou a e volto da, crase a. Agora, se eu vou a e volto de, crase para quê, meu querido? Então, preste atenção. Se eu vou à Lua e volto da Lua, crase a. Então, eu volto da Lua, ok? Se eu vou a Marte e volto, olha aqui, ó, e volto de Marte, crase para quê? Então, eu provo para você que a crase não existe, mas não é por causa da conjunção. É por causa desse bizuzinho ali que eu dei a você. Não cabe ali o artigo a, tá certo? Então, o item está errado. Vamos agora para a segunda questão. Olha só, também caiu em 2014. Tá? Polícia Civil de São Paulo, escrivão. A passagem que permanece correta após o acréscimo do acento indicativo de crase, por seu uso ser facultativo. Olha só, uso facultativo. Ele quer a alternativa correta. Preste atenção na letra C. O que está acontecendo ali? A presença de um pronome possessivo feminino adjetivo, isto é, ao lado do substantivo. Olha só, perguntei à sua secretária. Olha aqui, ó. Secretária é o quê? Substantivo. Sua, pronome possessivo ao lado do substantivo. Então, é um adjetivo. Pode marcar o gabarito letra C,
caso facultativo. Letra A, para a Alemanha. Crase, meu querido, é o que? A mais A. Não é para mais A. Letra B, se tinha algo a tratar. Tratar é verbo, não existe crase diante de verbo. Eu já expliquei isso a você. Letra D, ponha a rádio no ar. Quem põe, põe alguma coisa em algum lugar. Então, não cabe aqui a preposição. Letra E, não chamava ninguém do seu pessoal a toda hora. Olha só, aqui também tem um erro. Por quê? Toda é pronome, anote aí, pronome indefinido. Indefinido. Diante de pronome indefinido, a crase também não existe. Ok? Gabarito letra C. Espero que você tenha gostado dessa aula demonstrativa. Ok? Nós estamos relançando, como eu disse, esse curso regular, bem didático, passo a passo, e vai ser muito útil na sua preparação rumo à sua aprovação. Um grande abraço e eu espero você até o próximo encontro.